A paz do Senhor para os irmãos. É motivo de muita alegria de poder retornar a esta casa para juntos louvarmos e bendizer o nome santo do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus por essa igreja, louvar a Deus pela vida do pastor. Deus abençoe, pastor Cláudio Lô, nossa irmã Miriam. Que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Quero louvar também a Deus pela vida da irmã Bruna, foi quem nos fez o convite para estar aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, que nos acompanha nessa noite também. E gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Eu não vou sair do tema, nós só vamos estar em outro texto, e eu vou fechar no texto que os irmãos escolheram para tema nesta noite. Isaías capítulo 5, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado, ele tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que ele não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora eu vou ler o tema de vocês. Diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Irmão, nós estamos nessa noite debaixo de uma temática que traz por título: mulher, reage. Você foi escolhida para frutificar. Só que eu vou pegar esse tema e vou falar: igreja, reage. Vocês são escolhidos para frutificar. A palavra reage, no nosso vocabulário, no nosso português, o significado dela é agir, colocar um corpo para agir em consequência da ação de outro, agir em resposta a um estímulo. O que é isso? Reagir é quando alguém faz uma ação e a gente reage àquela ação. Então, quando as irmãs estão dizendo: olha, reage, você foi escolhido para frutificar. Sabe o que nós estamos dizendo? Teve uma ação. Qual foi a ação? Deus, Ele te escolheu. E quando Deus te escolheu, eu vou reagir. E como que eu reajo? Eu me levanto e ajo em cima daquela escolha, porque Deus me escolheu. E qual vai ser a minha reação? Florescer e também frutificar. O texto que nós lemos, Isaías, do capítulo 5, Isaías, ele está profetizando, ele vai falar uma parábola. E esse texto, ele é a canção do amado, a canção da vinha do Senhor. Essa impressionante e linda mensagem profética, ela é uma repreenda e uma ameaça divina, sob forma de parábola. A vinha, apesar de todo o espetáculo, toda a pretensão, ela era inútil. E o esquema destes versículos que nós lemos, ele vai falar sobre quando Deus olha e escolhe um povo. Deus olhou, escolheu um povo, e ele vai falar sobre isso em forma de canção. E ele vai dizer que Deus, ele vai escolher um povo, ele vai escolher uma semente, ele vai escolher um terreno, ele vai plantar neste terreno, ele vai fazer com que, ele vai cuidar daquele terreno e daquela vinha para
profecias, mas Isaías continuava profetizando. Hoje nós não temos muito tempo de falar sobre ele, mas eu entendo que ele vai se levantar no meio daquela festa, enquanto o povo está festejando, e ele vai trazer uma profecia. Só que a profecia que Isaías vai trazer, ela é uma profecia em forma de cântico, e ele vai começar a cantar uma canção. E a canção que Isaías canta, ela não vem com aplauso. A canção que Isaías canta, ela não vem com elogios. A canção que Isaías canta, ela não vem com adoração. Mas por que não vem com adoração? Porque a canção que Isaías canta, ela tem um gosto amargo de repressão. Mas por que ela tem um gosto amargo de repressão? Porque Israel virou as costas para o Senhor, e Isaías vai cantar esta canção para contar como foi o cuidado de Deus para Israel, e no momento desse povo ter o retorno do investimento que Deus fez, Israel vira as costas para o Senhor. Aí ele começa dizendo: agora eu cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O amado aqui é Deus, e ele plantou uma vinha que é Israel. Mas agora eu vou falar para você se sentir como a vinha nesta noite. Ele vira e fala assim: olha, o meu amado, ele tem uma vinha. O meu amado, ele tem. Quando ele está falando que Deus tem uma vinha, ele está dizendo é dele. Ele comprou, ele plantou, ele cuidou, ele tem. Por quê? Porque Deus olha e escolhe alguém. E quando Deus escolhe alguém, ele está dizendo: este alguém é meu, este alguém me pertence. Ei, eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei quem te abandonou ou qual tem sido a sua circunstância, mas eu venho aqui dizer para você que você é dele, você é povo dele, você tem um dono, e esse dono cuida de você em todas as circunstâncias da sua vida. Ele tem, ele comprou, e ele não comprou com qualquer preço, não. Ele comprou com o quê? Comprou o próprio sangue. Ele comprou a sua vinha, ele comprou você e colocou você num lugar fecho. Ele está dizendo: meu amado, ele tem uma vinha. O que é uma vinha? A vinha, ela é uma plantação de uva, onde tem várias parreiras, e aonde eles plantam essas vinhas e cuidam dela, para depois tirar essa uva e fazer dela um vinho, ou fazer dela um suco de uva. Só que quando a gente fala de vinha na Bíblia, a gente vai ver um simbolismo como o povo de Israel. Havia uma imagem comum que vai destacar e vai representar a relação de Deus com o seu povo, destacando
assim: olha, ele preparaste um lugar para ela, fizeste com ela com que ela ficasse raiz e encheu a terra. Ele está dizendo: Deus cuidou, Deus plantou, Deus colocou num lugar próspero. Só que Deus só não planta a vinha. Além de plantar a vinha, Ele não vai abandonar a vinha ao Deus arar. Ele vai cuidar da vinha. E a primeira coisa que Ele faz, primeira coisa, Ele escolheu o povo, Ele escolheu o local, Ele escolheu a semente e Ele vai plantar. Depois que Ele planta essa vinha, Ele observa em volta e entende: eu não posso deixar a minha vinha desprotegida. O texto que nós lemos vai dizer que Ele cercou esta vinha. Quando Ele fala que Ele cercou, a palavra cercar está falando do ato de cercar, um ato de proteger. Ele está dizendo: Ele plantou e Ele protege, Ele plantou e Ele guarda, Ele plantou e Ele cuida, Ele plantou e Ele vai proteger. Ele está dizendo: olha, eu estou providenciando para esta vinha todo cuidado, eu estou providenciando para essa vinha toda segurança, estou propiciando para essa vinha um lugar próspero. Para quê? Para ela crescer e para ela frutificar. Ele está dizendo: todas as providências que ela precisa, ela terá, porque a casa, a vinha vai ser cercada, a vinha vai ser guardada. As vinhas eram cercadas com estruturas sólidas. Para quê? Para que nenhum mal pudesse entrar, nenhum humano para entrar na vinha, e também nenhum animal invadir a vinha e acabar com as uvas. Ele está dizendo: eu estou protegendo você. Além de plantar, eu te protejo. Além de plantar, eu te cerco. E quando eu te cerco, você está guardado, você está protegido. Oh, ei, calaço, Deuteronômio no capítulo 32, 10 vai dizer assim: olha, o Senhor achou Israel, achou o seu povo em uma terra deserta, em um ermo solitário, cheios de ânfios, pedindo socorro. O que Deus fez? Cercou, instruiu e guardou como a menina dos seus olhos. Os muros são um aviso para o adversário da nossa alma, que tenta invadir a vinha que o Pai plantou, que o Pai cuidou. Aí o inimigo tenta invadir, aí Deus manda colocar muros em volta, manda colocar cerca em volta, para dizer: você pode até fugir de lá, mas aqui está guardado, aqui está cercado, tem proteção. Ele está dizendo: olha, essa cerca está dizendo: tem limite, o inimigo não pode tocar você, porque você está guardado nele. Lembra de Ezequias? Ezequias estava em Israel. Senaqueribe levanta, coloca um exército e mais uma ameaça. Cerca Israel, Israel está cercado. Aí ele começa a ameaçar o povo e dizer: olha, vocês vão ficar aí, se vocês se aliarem a mim, eu vou desmanchar o cerco e vocês terão alimento, vocês terão prosperidade. Agora, se vocês não aliarem a mim, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ter que comer o próprio esterco e beber a própria urina, porque vocês estão cercados. Aí eu não vou tirar o cerco. Aí Ezequias, que conhece o Deus que comprou a vinha, que conhece o Deus que investiu na vinha, Ezequias vai dobrar o joelho e vai clamar misericórdia. Quando ele dobra o joelho,
Eliseu e Geazi levantam uma certa feita. O rei está revoltado com ele, os reis inimigos estão revoltados com Eliseu. Aí está armando uma emboscada para matar o profeta Eliseu. Quando eu cheguei pela manhã, de manhã, Geazi levanta. O moço de Eliseu levanta e vai lá fora. Quando ele começa a andar lá fora, ele volta para dentro apavorado. Rei, você não sabe o que aconteceu. Ele fala: o que está acontecendo? A cidade está cercada. Está cercada por quem? Está cercada pelo rei inimigo. Cercou a cidade. Tem cavalo, tem cavaleiro. Vai entrar aqui, vai acabar com a gente. Aí Eliseu vira para ele e fala para ele: não. Vira para Deus e fala assim: Senhor, abre os ouvidos do moço, abre os olhos do moço. Quando ele pede para Deus abrir os olhos de Geazi, quando Geazi olha, o que ele vê? Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele está dizendo: o inimigo pode até se levantar, mas a vinha dele está cercada. Receba a proteção da tua casa nessa noite. Tem proteção, tem proteção. O que mais que ele fez? Ele limpou das pedras. Ele está dizendo: eu vou plantar ela aqui, mas se tiver pedra no terreno dela, vai impedir o crescimento. Então eu vou tirar as pedras, eu vou tirar tudo aquilo que impede ela de crescer. Eu não vou deixar nada sufocar. Ei, sabe por que você está aqui nessa noite? Porque ele não deixou que as pedradas que lançaram sobre você sufocassem você. Até lançou, teve algumas que até esbarrou, mas não te sufocou. Você está crescendo, você está crescendo. É o investimento que ele fez em ti. O que mais que ele fez? Plantou de vides escolhidas. Ele escolheu as melhores sementes. Essas melhores sementes que ele escolhe para poder colocar no terreno que ele escolheu, eles haviam lá no vale de Sapé, nas montanhas de Jerusalém. A região era conhecida pelos vinhedos mais excelentes e de qualidade. Ele pegou a melhor qualidade de uva e plantou uma semente, esperando que desse retorno, esperando que viesse frutificar. Porque Deus, quando ele resolve investir na gente, ele investe pesado. O investimento que ele fez na minha e na sua vida foi muito alto para a gente deixar de frutificar. A gente não merece, é a graça dele que investe na gente. Aí o que mais que ele fez com essa vinha? Secou, limpou, escolheu a melhor semente, mas ele vai edificar nela uma torre. Essa torre, ela era construída bem no centro das vinhas, ou no centro da cidade, denotando cuidado e a intenção de Deus de proteger. Geralmente nas torres, o que acontecia? Ficava em cima dela um vigia, e esse vigia tinha de ficar atento para ver qualquer movimento estranho que estava acontecendo na cidade. Como ele colocou a torre no meio da vinha, ele está dizendo: eu vou colocar ela num lugar centralizado, em um ponto estratégico, uma torre de vigilância. E quem vai cuidar da vinha? Quem vai vigiar a vinha? Ele mesmo vai cuidar da vinha, ele mesmo vai vigiar a vinha. Ele estava no alto, no meio, observando tudo o que estava
para extrair-lhe o suco da vide. Então ele está plantando, cuidando e entendendo. Vou fazer um lagar, por quê? Porque eu vou ter retorno do meu investimento. Só que quando ele vai pegar a vinha, pegar o fruto da vide, e ele vai levar para o lagar, que é o momento de processar, no momento de ser trabalhada a uva, para ele pegar o suco. Quando prova o suco da vide, o fruto está azedo, o suco está perdido, o suco não era o esperado. Existem momentos na minha e na sua vida que o Senhor permite a gente passar pelos lagares. Para quê? Para que Ele venha nos pisar, para que Ele venha nos amassar, para que Ele venha nos processar, para extrair o melhor da gente. Só que muitas das vezes no processo a gente azeda e a gente não dá o retorno esperado. Mas você que está aqui hoje, eu sei que você é uva boa, porque Ele investiu em você. E se você está aqui, é porque você está dizendo: você vai ter retorno do investimento que foi feito em mim. Ai, Jeremias vai dizer assim: olha, eu mesmo te plantei como uma videira excelente, uma semente fiel. Por que então você tornou-se para mim uma planta degenerada da videira estranha? Era como se Deus estivesse dizendo para Israel: eu cuidei de você. Parece que nem é a mesma uva, parece que nem é a mesma semente. Aí ele pergunta para aquele povo: que mais eu poderia fazer para vocês que eu ainda não tenha feito, para vocês me darem o retorno do investimento que eu fiz para vocês? Nessa noite, o Senhor está perguntando para nós: o que é mais que você precisa que Ele faça, que Ele ainda não tenha feito? Ele já te chamou, Ele já te escolheu, Ele já te capacitou. Está na hora da gente produzir aquilo que Ele espera da gente. Ah, darai, tchô, becai, tchô. Israel não deu o retorno esperado. Mas agora a gente chega no texto do tema. O vinhateiro espera que em Cristo sejamos frutíferos. João vai escrever assim: olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai, ele é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, e toda que dá fruto ele poda, para que produza mais frutos ainda. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Assim como a vara não pode dar fruto por si mesma, se não estiver na videira, também vocês não poderão dar fruto se não estiverem em mim. Eu sou a videira, você
assim: olha, não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Porque às vezes a gente não dá frutos, não produz, porque a gente pensa que nós não somos capazes de produzir. Só que ele está dizendo: olha, não foi você que escolheu a mim, fui eu que escolhi vocês. Se eu escolhi, eu sei as limitações, eu sei o cenário, eu sei o que você enfrenta. Mas independente do cenário, independente da circunstância, independente da sua família, independente da tua casa, ele está dizendo: fui eu que escolhi você. O Senhor nos escolheu e ele espera retorno de nós. E ele fala assim: olha, eu escolhi a vocês e vos nomeei. Para quê? Para que vocês vá e dá fruto, e o fruto de vocês permaneça. E para que tudo quanto pedistes em meu nome, crendo, recebereis. Aqui ele está falando de novo do investimento, igual o investimento da vinha que o pai fez. Ele está dizendo: olha, tudo que vocês precisam para frutificar e para florescer, vocês já têm. Por quê? Porque eu já dei. Eu escolhi, eu chamei, eu nomeei, eu dei nome para vocês ir e frutificar. E se vocês precisar de alguma coisa na trajetória, pode orar, pode buscar, crendo que eu darei. Só que existem árvores, existem pessoas que têm aparência, que têm frutos, mas quando a gente vai procurar frutos, não tem. E nesta última hora da igreja, Deus está contando com um povo que não vive de aparência, mas que tem frutos, que produza frutos. Uma certa feita, Jesus estava passando e ele vai ver uma figueira, e aquela figueira estava cheia de folhas. Aí ele pensa assim: tem folhas? Tem frutos? Jesus estava com fome. Quando Jesus foi comer o fruto, ele percebe que não tem o fruto e tem só folha. Aí quando a gente lê o texto vai dizer assim: ainda não era tempo de dar frutos. Aí, muitas das vezes eu li o texto e pensei: que injusto. Como é que vai requerer fruto da figueira se não era tempo dela dar fruto? Só que a gente tem que cavar, a gente tem que pesquisar. E eu descobri que a figueira, quando ela vai dar o fruto, geralmente, principalmente em Israel, ela é pelada, os galhos é pelado. E quando chega o tempo dela produzir o fruto, as folhas vêm junto para proteger o fruto. Então quando ele olha e vê fruto, ele pensa: não é tempo, mas se tem folha, tem fruto. E ele vai lá e não tem. Tem muitas pessoas que está que nem aquela figueira. A gente olha, parece crente, a gente olha, parece produtivo, mas quando a gente chega perto, não tem. Mas Deus vai cortar a figueira que não produz. Ei, Deus vai cortar a figueira que está enganando o fruto. Meu tempo já acabou, irmãos. Para terminar, se coloque de pé. Aproximadamente um mês atrás, eu estive enferma e fiquei alguns dias internada e fui transferida para Sete Lagoas. No dia da minha alta, nós saímos de Sete Lagoas por volta das 3 horas da tarde, e a gente vinha para Pompéu, e eu comecei a olhar o campo, olhar o cerrado, e o cerrado me chamou a atenção. Quando eu olhava para aquele cerrado, eu via o cerrado muito seco, porque ainda não tinha chovido, nós já estávamos com mais de 100 dias sem chuva, estava tudo muito seco, o cerrado.
passando, estava tudo queimado por causa das queimadas. Mas algo me chamou a atenção. E enquanto eu meditava nessa palavra, nessa tarde, o Espírito Santo me fez lembrar. E eu quero compartilhar com você nessa noite. E eu comecei a observar o cerrado. E eu comecei a ver que no meio do cerrado queimado, seco, as árvores estavam verdinhas. Verdinha mesmo. E os pés de piqui já tinham até flores. Aí aquilo me chamou a atenção, não tinha chovido. Eu gritei pro Valério e falei assim: Valério, mas por que as árvores estão verdes? Se está tudo seco, ainda não choveu para as flores sair. Aí eu falei assim: não, Clésia, a primavera já chegou, já é tempo dela florescer. Então, independente da chuva, ela já floresce. Por isso que elas estão verdes. Quando ele falou isso, o Espírito Santo falou na minha alma. Eu olhei para o cerrado, o Espírito Santo falou assim: olha, quando chega o tempo de florescer e frutificar, não importa o cenário, vai florescer e vai produzir fruto. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, porque tem gente esperando o cenário melhorar, esperando a chuva cair para começar a florescer. Mas Deus está dizendo: quando chega o tempo, você vai florescer, mesmo no meio desse terreno seco, mesmo no meio desse cerrado queimado. De repente você olha para mim e fala assim: mas irmã, eu estou vendo só cinzas. Mas Deus diz para você nessa noite: o tempo de florescer é hoje. Vai começar a florescer. E as pessoas que passarem em volta de você, como eu passei em volta do cerrado, vai perceber que o cenário não te atrapalhou de crescer, que o cenário não impediu você de florescer e nem de dar frutos. Eu quero orar por você nessa noite, rapidamente. Você que se encontra no cenário tipo do cerrado, você quer frutificar, você entende que é tempo, mas você está olhando para o cenário e está dizendo: é impossível frutificar aqui, é impossível florescer aqui. Vem, volta rapidamente. Eu sei que tem, porque Deus não mente. O cenário pode estar desfavorável para você, mas é tempo de você florescer. É tempo de você começar a dar frutos, porque você está nele. Quem está nele dá frutos. Teve um tempo que eu passei por um conflito muito grande na minha vida, porque eu olhava para mim, para as coisas que eu fazia, parecia que eu não estava produzindo. Era como se eu estivesse fazendo em vão. Mas um dia o Senhor abriu os meus olhos e eu pude entender que eu estava dando fruto, mesmo sem estar percebendo. Porque não sou eu que vejo os meus frutos. Quem vê os seus frutos são quem está à tua volta. Saque